Boa noite aos que estão entrando. Boa noite, Alice. Boa noite, João. Boa noite, Ju, que já entrou. Vou só dar um tempinho, tá, Ju? Enquanto o Instagram avisa o pessoal que nós já estamos ao vivo, e daí eu já te chamo. Enquanto isso, pessoal que vai entrando, ou que está entrando, né? Sejam bem-vindos, boa noite. Hoje foi um dia intenso aqui no Instagram, todas as quintas-feiras é o dia das nossas aulas, não é mesmo? Na hora do almoço. Oi, Maiara, tudo bom? Maiara, bom, na hora do almoço eu dei a minha aula não tão próxima ao aparelho assim, mas eu acho que eu não te vi, Maiara, não sei. Aqui, Ju, eu sei que a Ju já tá aqui, já tá me ouvindo, aí daqui a pouco eu vou chamá-la. Aqui, Ju, eu sempre brinco que tem algumas pessoas que sempre estão comigo. Se eu falo assim, que eu vou fazer uma live 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, esse pessoal tá sempre junto. E é tão bom, né? Eu estava, inclusive, comentando com eles, e para quem está participando dessa live de agora à noite, se você não conseguiu assistir a da hora do almoço, que foi a nossa aula de todas as quintas, está lá. Ainda estão gravadas no feed, tá, pessoal, as aulas? Ainda, porque sempre fica aquela coisa, né? Cadê as aulas? Eu não pude assistir. Deixa gravado, deixa gravado. Eu tô sendo muito boazinha e tô deixando todas as lives e todas as aulas, né? Mas por enquanto, tá, gente? Por enquanto, daqui uns dias, participou, participou. Não participou, vai ter que esperar para a próxima. Mas enfim, foi um dia agitado por aqui, mas muito bom. Nossa aula na hora do almoço foi uma aula muito boa e eu não tenho dúvida nenhuma de que agora à noite também vai ser muito bom. Então, pessoal, vocês que estão entrando já estão acostumados com as nossas lives, não é mesmo? Esse horário, na verdade, não é um horário padrão das nossas lives, mas vocês sabem como é que funciona. Então, boa noite a todos vocês. Como hoje, agora à noite, eu tenho outra pessoa que vai falar comigo, na verdade vai falar conosco, a Ju, minha convidada mais que especial aqui, para estar conversando conosco sobre alimentação, sobre transtornos alimentares, sobre a relação entre alimentação e saúde, enfim, ela vai falar aquilo que é a expertise dela, né? Então, assim, hoje, na terça-feira, acho que foi terça que nós tivemos outra live, terça-feira, nós tivemos live falando sobre exercícios físicos e a saúde mental. E a bola da vez estava com a nossa personal, né? E hoje a bola da vez é com a Ju, que é minha colega de profissão, também psicóloga, e trabalha aí com alimentação. Só vou dar esse título geral, porque eu vou deixar que ela se apresente. Então, vocês até podem, tá? Fazer perguntas no decorrer da live, que aí eu consigo, né, pessoal, me concentrar um pouco nas perguntas de vocês, porque eu sou um pouco agitada, então às vezes quando eu tô falando, passa, eu não vejo e depois eu não tenho como voltar. Mas hoje, como a Ju vai estar falando bastante, e eu quero que ela fale bastante, inclusive pode até me mandar a solicitação aqui, tá, Ju? Então, assim, eu vou conseguir, acredito, né, que eu vou conseguir, que eu vou conseguir ver as perguntas de vocês, ok? Então, beijo para vocês que estão entrando, boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula. Agora à noite falando sobre alimentação, estamos aí já na nossa terceira semana, né? Terceira semana falando sobre as patologias mesmo, sobre as doenças mentais ou doenças psíquicas. Já falei para vocês o nome aqui, não importa. O que me importa para mim é que vocês entendam o conteúdo. Estamos falando um pouco mais sobre isso. E hoje à noite vamos falar sobre alimentação. A Ju já mandou aqui a solicitação, deixa eu já aceitar aqui no nosso bate-papo, não. Vamos só esperar ela entrar. E eu já quero pedir desculpas a vocês. E oi, Ju! Oi, tá joia, Sara? Obrigada. Enquanto a gente Obrigada, Su. Obrigada a pode você. falar. Obrigada, pessoal que está aqui na live, tá? Enquanto você está falando, só estou ajustando aqui minha questão de volume, como eu não uso fone, só que eu falo bem alto, Ju.
E, É, eu então eu não também não. preciso muito de microfone, não. Você está me ouvindo bem? Me vendo bem? Tô te ouvindo bem e te vendo bem também. E você? Ó, também. Pessoal, tranquilo aí? Ouvindo bem, vendo bem? Ó, já, pessoal dessa equipe é fantástico, né? Já dão a resposta lá. Então, que bom que vocês estão ouvindo bem, vendo bem, que daí a gente não precisa ficar aqui testando celular. Mas o que acontece? Já avisando e até avisando para você, Ju, eu tô com um pequeno probleminha aqui até com o meu 4G, tanto com a internet, com o Wi-Fi, quanto com o meu 4G. Então, talvez, não vai acontecer não, mas se acontecer de durante a live dar aquela rodadinha de carregando, ou a minha imagem ficar mais ou menos, né, não ficar tão boa assim, não tem problema não, gente. Vamos assim mesmo, porque o mais importante aqui para mim hoje é vocês ouvirem a Ju, vocês tirarem as dúvidas de vocês e, lógico, a imagem é legal, é importante, é também, né? Mas não é o essencial aqui, o mais importante é o conteúdo. Então, peço desculpas se a qualidade de imagem não ficar 100%, mas é porque eu tô aqui num lugar de refúgio, Ju, eu brinco que é o meu lugar de refúgio, que não é a minha casa, é a casa dos meus pais. E fica aqui no campus. Você é de Goiânia, né? Eu moro aqui em Goiânia também e vai saber de onde eu estou. É no campus da UFG, no campus Samambaia. Então, tem muitas matas em volta, é um conjunto de chácaras que tem aqui. Então, basta pensar em chover ou mudar o clima que a internet ela para de funcionar, nem a rede mesmo do celular funciona direito, às vezes acaba a energia, mas é o meu lugar de refúgio, eu estou em isolamento social, desde o final de fevereiro, na verdade, por causa da Covid, né? A gente até comentou isso ontem em mensagem, em off, estou trabalhando com teleatendimentos, e eu vim para cá. Então, assim, é muito bom porque é um lugar muito tranquilo, mas às vezes acontecem essas interferenciazinhas. Mas que também não vão nos atrapalhar em nada, não. Tá? Mas olha, Uhum. já iniciando, eu falo muito, mas eu quero falar menos para te dar mais possibilidades aí de fala nesse primeiro momento, e aí a gente vai conversando, as lives elas funcionam, que eu faço funcionam muito assim, tá, Ju? Liberdade, você tem toda a liberdade, eu quero que você traga a sua experiência profissional, eu até comentei com a Ju, pessoal, ontem, a área alimentar, na verdade, né? Porque eu estou falando que a área alimentar, Ju, no âmbito geral, né? E usando, claro, senso comum, mas para ficar claro, uma linguagem bem tranquila, eu não trabalho com transtornos alimentares, eu não trabalho com as questões que estão ligadas à alimentação. Eu trabalho com outras questões, mas essa é a perícia da Ju, ela trabalha com isso, tem experiência, tem gabarito, e então, assim, por isso a bola da vez está com ela. Ninguém melhor do que ela para falar e conversar conosco hoje sobre esse conteúdo. Então, assim, Jô, já passo para você. Eu quero que você se apresente, né? Pode falar aí da sua experiência, que você achar que é importante, e que você já comece falando sobre a sua relação aí com o trabalhar a alimentação, né? Que eu já até ponho aqui um entre aspas, porque não é apenas, né, a alimentação, a gente sabe disso, mas eu quero que você fale ah, de toda a sua experiência profissional dentro dessa área, tanto no aspecto de adoecimento, quanto no aspecto de saúde, de prevenção, de tratamento, enfim, dê a introdução da maneira como você achar que é o melhor caminho para nós. Uhum. Então, primeiro eu quero agradecer mais uma vez você, Sara, e agradecer a todos vocês que estão aqui nos vendo, tá? Olha, para quem não me conhece ainda, meu nome é Juliana Meneghello, eu sou psicóloga, atuo na linha cognitivo-comportamental, já vai aí para 15 anos de clínica. Já tive uma experiência muito rica, em um ambiente que eu acredito que a maioria das pessoas conhecem, e que é a empresa cooperativa Unimed. E dentro da Unimed, eu falo da experiência rica porque lá nós recebíamos muitos casos de pacientes com obesidade mórbida, pacientes com transtornos alimentares e que iriam fazer ali a cirurgia bariátrica, por exemplo, né?
Então, como a Sara citou bem, na verdade eu não trabalho com alimentação, né? Eu trabalho com os transtornos alimentares. Eu trabalho com Ótimo. aquelas pessoas que têm dificuldade de administrar suas emoções e sempre recorrem ao alimento de forma inadequada como válvula de escape. Então, assim, a gente sabe que existe os transtornos alimentares, e esses transtornos, pessoal, nós vamos falar um pouquinho deles aqui, tá? Que eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo essa live que não sabe de algumas coisas que eu vou citar aqui, tá? E que é importante que vocês saibam. Nesse momento que nós estamos vivendo, por exemplo, pegando aí, o mundo está vivendo a pandemia. Nós estamos passando por esse momento crítico, né? Onde a maioria das pessoas estão em casa, né? Muitas pessoas já estão saindo, passeando, viajando, mas tem aquelas pessoas que ainda estão em casa. E vocês não têm ideia do quanto aumentou os transtornos alimentares por conta da pandemia. Porque a gente entende que o número de pessoas ansiosas também aumentou, o número de pessoas deprimidas também aumentou, e essas pessoas vão descontar essas emoções geralmente aonde? Na comida, né? Juntando-se ao sedentarismo, porque nem todas as pessoas se sentem estimuladas para estar se exercitando dentro de casa. Uhum. E aí, pessoal, junta o sedentarismo com ansiedade, humor deprimido, e a pessoa, consequentemente, tem um ganho de peso significativo. Eu já atendi pessoas que engordaram desde que a pandemia começou, né? Que foi no começo do ano. Pode-se dizer que nós passamos o ano todo em pandemia, né? Fevereiro, né? Começou em fevereiro, em março nós já entramos em isolamento social. Início de maio. Exatamente. Então, assim, eu já atendi pessoas que engordaram mais de 20 quilos esse ano. Uau! Então, é um número bem significativo, considerando o tempo, né, de um ano. Mas a gente que é da área e trabalha com esse nicho, assim como eu, a gente tem consciência também que isso é mais uma questão de reajustar, ensinar as pessoas a aprenderem a lidar com as suas emoções, aprender a lidarem com os seus pensamentos sabotadores, né? Porque nós temos muitos pensamentos sabotadores, viu, pessoal? Não é só questão de emoção, não. Não é uma coisa só isolada. Nós temos que aprender que aquilo que a gente pensa vai desencadear uma emoção e essa emoção vai desencadear um comportamento, tá? Então, a E partir desse essa momento que a linguagem gente... sua, só desculpa te cortar. Isso aqui é algo que eu sempre trago nas nossas aulas, e nós, inclusive, estamos trabalhando em cima desse entendimento, que os nossos pensamentos vão gerar emoções, que vão gerar comportamentos, e o nosso resultado vai depender de tudo, de todo esse contexto, né? E eles aqui entendem, o meu público aqui, eu acredito que tenha pessoas do seu público também, mas o público aqui do Instagram, eu tô até falando, engordei 10 quilos, olha só, acredito que na pandemia, né? Eles já entendem sobre essa visão de linearidade, tá? E não linearidade. Eles sabem, não tem como ser linear. As coisas, tudo, né, nas nossas vidas é uma somatória, é um conjunto de fatores e que vão interferir, influenciar aí em um determinado resultado, né? Então não é tão simples assim, né? E como você disse no começo, a questão que não é uma questão de alimentação, ela vai um pouco mais além do que isso, né? Mas Uhum, enfim, continue. exatamente. E aí, a gente começa a entender também que existe outras formas, a Eliane, inclusive, está colocando aqui. Tem dias que a comida me ajuda muito. A Eliane, eu vou falar, o que eu vou falar vem bem ao encontro da sua fala também, tá? Que é importante a gente saber, você saber
assim como outras pessoas que passam por isso, que existe um leque de opções que a gente pode recorrer, opções estas que não estão associadas à comida, tá? E que também nos traz sensação de bem-estar. Só que o que acontece, gente? Desde pequenininho, você tá lá, bebezinho, qual que é a primeira atitude da mãe quando o bebê chora? A mãe nem sempre sabe se o menino tá com fome, ou é uma dorzinha de barriga, ou é uma cólicazinha, uma dorzinha de ouvido. Ou às vezes é só a falta do calor da mãe ali, do corpo da mãe, o bebê chora. Qual que é a primeira atitude da mãe? Dar de mamar. Aí ela vai lá, dá de mamar, não necessariamente no peito, pode ser na chuquinha, né? Porque nem toda mãe produz o leite ali para amamentar seu filho. Mas, de qualquer forma, ela vai pegar a criança, ela vai acolher a criança em seus braços. A criança vai se sentir protegida, acolhida, ela vai sentir prazer naquele momento. E aí, desde pequenininho, a gente aprende a associar o alimento com conforto, com acolhimento, com sensação de bem-estar, com sensação de prazer. E aí, a gente começa a fazer essas associações que, na verdade, se tornam crenças disfuncionais. O que são crenças disfuncionais? São pensamentos que já estão enraizados na nossa mente. Aí a gente chega na vida adulta com esse pensamento que está com aquela raiz. Você já viu aquelas árvores bem antigas que tem uma raiz bem grande, bem profunda, que vai longe? São as nossas crenças disfuncionais. Agora vocês imaginam o trabalho que deve dar para tirar essa raiz dessa árvore que eu estou citando. Agora imagina o trabalho que dá para tirar essas crenças disfuncionais que já estão enraizadas na nossa mente. E tem gente ainda querendo resultado rápido quando se fala em mudança de pensamento. Não tem como, pessoal, a gente tentar, a gente tenta, né? Porque a esperança é a última que morre. Mas não tem como a gente mudar um padrão de pensamento que nós viemos alimentando, cultivando por anos e anos da nossa vida. Não é em um mês, né? Eu vejo muito isso, sabe, Sara? Em desafios que prometem emagrecimento rápido. Sei demais. Não, Sei tem demais. demais. Promete tudo muito rápido, né? Promete. Venha, em 3 dias você se cura da depressão, da ansiedade. Falei, nossa, bacana, né? A gente precisa aprender isso, né, Ju? Porque eu, pelo menos, eu até consigo ser rápida, mas em 3 dias eu não garanto, não. E a gente começa assim, né, a se deparar com tanta coisa. Só que a nossa mente, ela é única, né? Muitas pessoas e essas pessoas agem de muita má fé, na minha opinião, Sara, porque elas sabem que não vai acontecer isso, porque não é possível isso. Isso não é possível. Isso não está dentro da nossa capacidade enquanto ser humano Uhum. de modificar um padrão de pensamento em um mês, né? Por exemplo, eu já fui obesa. Hoje todo mundo vê eu levando a vida que eu levo, eu posto muita coisa, eu posto eu treinando, eu posto eu comendo, o que que eu como, eu posto dicas de reestruturar os pensamentos em relação ao emagrecimento definitivo saudável. Trabalho em cima disso, né? E aí, só que o pessoal acha que a vida toda eu fui assim. Não, eu já fui obesa e para eu passar a ter um estilo de vida mais saudável e permanecer nele, que é uma das coisas mais difíceis, eu passei por todo um processo, né? Eu tive que desconstruir essa Ah, raiz não que estava acredito que travou. impregnada. Ah. Meu, Sara? Vocês estão ouvindo, pessoal? Tá dando uma travadinha aqui. Eu não sei se é só para mim ou se é para todo mundo. Mas agora tá na imagem, a voz voltou. Não Travou, não. não, só para mim aqui. Pô, pode É. continuar. Se travar só para mim, fica você e o pessoal. Não tem problema não. Ó, travou. Ó, falou. A Carmen falou que travou.
Será que sim. é o meu ou é o seu, hein, Ju? O meu aqui eu já pus nas duas internets. Qual que travou, meninas? Dá esse feedback para nós, por favor. Tô. Maiara, responda aí o que tá. O que... O meu travou. Da Ju, da Ju, da Ju. Ju, tá me ouvindo? Tô. O pessoal tá falando que é o seu. Vê se você. Agora, só uma pessoa falou que travou geral. Veja aí como é que tá a sua internet. Não, geral que eles estão falando. Não, gente, se travar, agora travou tudo. Ah, não acredito. Agora as duas. Tá A minha chovendo aqui em tá, Goiânia? a minha aqui tá tranquila. Não, eu também, tá tranquilo pra mim. Eu tô te vendo, me vendo, ouvindo. Pessoal, vocês estão vendo, ouvindo? Aqui é o pessoal da equipe que tá aí, já tá voltando, mas só a voz das Tá duas. Tá tranquila. funcionando, Gabriel? Ok, então vamos continuar, Ju. Vamos Tá continuar. bom. Se travar de novo, a gente vê o que faz. Mas vamos continuar, É, pode continuar na sua fala. porque às vezes pode travar a imagem, né? Mas que nem você falou, a imagem não tem tanto problema. Estava muito interessante você falando sobre a sua vivência, né? E a questão é que essa mudança de crença, ela implica também uma mudança de hábitos, né? Eu sempre costumo dizer para os meus pacientes, para as pessoas que eu atendo, é, por exemplo, se você tem 20 anos, você demorou 20 anos para ser quem você é. Se você tem 50 anos, você demorou Uhum. 50 anos para se tornar quem você é. Não vai mudar do dia para a noite. E para nós mudarmos de hábito, eu sempre digo, é preciso uma persistência e uma constância, principalmente nos dias que são monótonos, né? Naqueles momentos em que são monótonos, que são difíceis, e para mudar hábito, a gente tem que fazer um negocinho, porque o nosso cérebro ele quer poupar energia o tempo inteiro. Então o caminho é levanta o bumbum da cadeira, vai e faz. Porque é por aí. Esse é o primeiro Uhum. passo, né? Aham. Então não é do dia para a noite, mas fale um pouco mais a isso, continue, né? Na verdade, a sua fala em relação à sua própria experiência, inclusive. Uhum. Então, e aí eu coloco, Sara, assim, que é todo um processo, que eu demorei um processo, eu levei um tempo para passar por esse processo de desconstruir aquelas crenças disfuncionais que eu havia construído, mesmo sem querer, claro, ao Ah, longo dos anos da minha vida, né? uhum. Então, assim, eu já fui compulsiva alimentar, eu já estive acima do peso, eu já fui muito complexada. Eu estava até comentando com um grupinho que eu realizo só de mulheres voltado para a mente magra, né? Não, ó, que bacana, pessoal. Para elas criarem mente magra. Eu estava comentando com elas o quê? Que eu vejo essas moças que postam antes e depois de biquíni e o antes de biquíni, né? E eu fico admirada, eu admiro. Porque na época que eu era obesa, eu não tenho uma foto de biquíni quando eu era obesa. Até porque a idade que eu fui obesa era aquela idade crucial, que tinha vergonha de tudo, né? Então, eu era na adolescência e na fase da idade jovem adulta, vamos dizer. Então, eu tinha muita vergonha, muito complexo, deixava de ir em eventos sociais, deixava de ir em clube, deixava de ir em viagens para praia, por conta do complexo que eu tinha. Quanto menos tirar foto. Quando eu via alguém com a câmera tirando foto e estava numa situação, dificilmente eu colocava biquíni. Geralmente eu estava no clube, eu estava de roupa fora da piscina. Uhum. E aí eu fico assim, eu realmente fico admirada quando eu vejo assim algumas mulheres que trabalham com emagrecimento, que vai lá e posta uma foto delas bem acima do peso, obesa mesmo, e de biquíni. Eu falo, olha só, né? Eu não tive essa coragem.
Aí eu admiro, porque é uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Mas porque eu carregava junto com o meu peso, Sara, um sofrimento, uma imagem muito negativa de mim, né? Eu tinha muito isso, e hoje isso eu trabalho com as mulheres que recorrem a mim, sabe? Eu trabalho muito a autoestima, independente do peso que elas estão, porque elas se amando, elas vão passar a se cuidar mais, se respeitar mais, zelar mais pela saúde delas e, consequentemente, elas vão emagrecer. Eu falo muito, a gente não pode, as pessoas não podem ver o emagrecimento como objetivo. Elas têm que ver, primeiramente, se elas estão bem, se elas estão saudáveis. Elas têm que pensar em fazer melhores escolhas a cada dia, porque o emagrecimento ele vai vir como consequência. Uhum. Porque geralmente o que que acontece? Acontece o oposto. As pessoas focam no emagrecimento e aí elas tendem a fazer dietas muito restritivas. Essas dietas muito restritivas, elas não vão conseguir manter por muito tempo. Elas podem até emagrecer nesse período que elas inventaram moda de fazer dieta muito restritiva, essas dietas da moda também, que eu sou totalmente contra. E aí, logo depois, ela vai, consequentemente, ter reganho de peso e vai ficar vivendo esse círculo vicioso do efeito sanfona, né? Então, assim, quando ela começa a colocar como prioridade adotar um estilo de vida verdadeiramente, ela não está fazendo regime, ela está adotando um estilo de vida, ou seja, para a vida toda. Agora, quando a pessoa cai na besteira, no erro de falar, agora eu vou emagrecer. Não, agora eu vou emagrecer porque eu quero, assim, de hoje é dia 17, até dia 31 eu vou passar fome. Mas é certo que vai começar já cá nas festas do final de ano e não vai parar mais, não. Vai parar só depois que já estiver bem cansada daquela frustração de estar acima do peso. Sim. Então, assim, geralmente é isso que acontece. Me diga aí, baseada na sua experiência, principalmente se relacionar a comida com esse comer emocional, não é? Que você inclusive citou o exemplo lá no começo da amamentação. Se eu uso a comida para satisfação, é a mesma coisa do uso de substâncias, qualquer coisa, né? Que acaba se tornando viciante. Se você restringe, faz uma restrição muito forte, a tendência é que a abstinência, né? Vou usar esse termo mesmo, a abstinência venha e você não, você vai, como você mesmo mencionou, vai jacar, não vai conseguir manter esse comportamento por muito tempo, né? Uhum, exatamente. E aí, quando a gente fala de festas de final de ano, nossa, esse ano, Sara, eu tô até imaginando assim, como que vai ser, porque festa final de ano, o pessoal geralmente já exagera, né? Já eles chutam o balde para pegar o balde só na segunda quinzena de janeiro. E aí eu fico pensando diante de tanto sofrimento, né? Porque muitas pessoas estão em sofrimento por conta da nossa situação atual da pandemia. E isso faz em todos os aspectos. Umas perderam um emprego, outras perderam um ente querido, outras estão passando por algum tipo de problema que foi ocasionado por conta da pandemia, como eu disse, ansiedade, depressão, transtorno do pânico. Então, assim, existe um sofrimento maior ainda esse ano por conta do que nós estamos vivendo. E aí, imagina só como será essa coisa do comer descontrolado, né? Da fome emocional. E durante essa época aí festiva do ano, que é o Natal, onde as pessoas mais próximas ali, as familiares, é um momento acolhedor, É é um um momento momento que vão se aproximar, né? Porque ficou quem de fato cumpriu o isolamento ficou afastado de pessoas queridas, pessoas próximas. exatamente. É um momento acolhedor, é um momento de com significado muito importante. Então, assim, eu acredito que
que vai acontecer. Mas, por outro lado, eu estou citando aqui casos, por exemplo, de pessoas que vão ter esse comer descontrolado e não vão conseguir voltar a fazer escolhas mais saudáveis o quanto antes, né? Que é o mais comum. Mas é claro, eu falo muito assim, sabe, Sara? As meninas perguntam, Ju, o que que eu faço agora? Inclusive, amanhã lá no meu grupo eu vou falar sobre isso. Nós vamos ter um encontro ao vivo, pelo Zoom, lá no Uhum. grupinho, e nós vamos falar sobre isso. Eu vou falar um pouco para preparar elas para as festas do final de ano e para os finais de semana também. Como elas devem lidar com os finais de semana, para elas ficarem mais preparadas para não fazer realmente aquela famosa jacada, né? E aí, eu vou estar colocando isso ao mesmo tempo, uma das coisas que eu sempre falo, Sara, é o seguinte: não é o que a gente come nas festas de final de ano que vai deixar a gente obesa. É o que a pessoa come, né, do final do ano até o outro ano. Ou seja, o que que ela fica fazendo o ano inteirinho, né? Quais escolhas ela tem no decorrer de um ano? Se são escolhas saudáveis, se são escolhas que vão aproximar ela de um estilo de vida mais saudável. Porque quando a gente fala de. Muitas pessoas falam para mim, Sara, falam assim: ah, Ju, você trabalha com emagrecimento? Eu falo, não. No começo eu falava, né? Porque eu falava, era uma coisa nova para mim quando eu entrei nesse nicho. E aí eu falei assim, gente, eu não posso continuar falando que eu trabalho com emagrecimento, né? Eu trabalho primeiramente com a saúde da pessoa, eu trabalho com o bem-estar da pessoa, eu trabalho com a autoestima, eu devolvo a autoestima da pessoa, mesmo ela ainda estando acima do peso. Eu trabalho com a saúde mental, com a saúde física, com a saúde espiritual, porque a minha metodologia, Sara, é esse conjunto que você falou aí, que você se referiu anteriormente, é a mesma coisa quando eu falo da minha metodologia. Nós somos um conjunto. Não tem Uhum. como falar é só mente, é só corpo, é só alma, é só espírito. Não. Nós somos um tripé existencial. Eu chamo de tripé existencial, que eu nomeei de mente sã, corpo são. Porque tudo começa na mente, né? Então, se nós estamos com a mente adoecida, automaticamente as doenças psicossomáticas surgirão. A médio e longo prazo vai aparecer doenças psicossomáticas. Isso a gente não tem dúvida, né, Sara? A gente que é da área da psicologia, a gente sabe muito bem. Então, assim, nós somos isso. Então, assim, se a pessoa às vezes está ali, o que é ter qualidade de vida? Às vezes a pessoa está ali, Sara, ela está se matando na academia, faz tudo certinho, às vezes nem está se matando, ela faz porque ela gosta mesmo. Mas faz muito exercício todos os dias, aquela coisa bem disciplinada. Em relação à alimentação, sempre faz escolhas mais saudáveis, comidas mais limpas, menos industrializados. Ou seja, a gente pode considerar que essa pessoa é saudável? Ela tenta ter um estilo de vida saudável. Mas às vezes é uma pessoa que tem algum tipo de problema psicológico. É uma Uhum. pessoa que não cuida da saúde mental, da saúde emocional. Por mais que ela consiga manter uma disciplina em escolhas mais saudáveis, internamente ela pode estar adoecida, né? Então eu falo muito isso para o pessoal que eu atendo, tanto para as mulheres do meu grupo, como para os homens que eu atendo, muito homem também de cirurgia bariátrica, homem que quer perder peso. E eu falo muito isso, falo assim, a gente tem que pensar num todo, né? Não adianta assim só ficar comendo direitinho, fazer exercício físico, sendo que você não sabe administrar sua raiva, você não sabe administrar sua ansiedade, você não sabe como lidar com sua depressão, como lidar com seus pensamentos negativos, né? Então, assim, é uma pessoa que acaba sendo afetada de forma negativa e levando muitas vezes a algum tipo de patologia, de Uhum. doença,
por conta dessa má administração dos pensamentos negativos e de suas emoções tóxicas, né? Que são as emoções negativas. É. Então, é tudo isso, sabe, Sara? Eu até brinco, falo assim, nossa, seria muito mais fácil, né, se eu trabalhar só com emagrecimento. Mas Receitinha vai de muito além. Parece uma receitinha de bolo, né, na verdade, mas não tem nem para o emagrecimento e nem para nada, né? Se a gente considerar essa complexidade que nós somos, não é mesmo? Não tem, cara. E é tão interessante, né, com essa recursividade, porque, por exemplo, se a pessoa tá cuidando bem aí do corpo, da alimentação, a exercícios físicos, que nós até aprendemos com a Dalila na terça, a diferença entre atividade física e exercício físico, ok, tá tudo ok nisso daí, mas é uma pessoa que está com alto nível de estresse, isso vai liberar uma carga muito grande de adrenalina, de cortisol. Nós já até falamos sobre isso na terça-feira. Uma liberação de cortisol, Ju, eu não sei se você já leu sobre isso, mas dura mais de 24 horas no organismo, enquanto uma liberação de dopamina, de serotonina, dura um tempo, um prazo muito curto. Então, assim, precisa de muita estimulação para liberação de. Eu brinco que são os neurohormônios do bem, né? Eu falo neurohormônios para ficar também mais fácil de entender, mas é preciso muita descarga de neurohormônios ou neurotransmissores do bem para combater esses do mal. E aí, o que acontece? Se eu não tenho uma qualidade ou uma saúde mental que está adequada, digamos assim, ou funcional, se eu não tenho pensamentos funcionais, crenças funcionais, enfim, isso vai atingir o meu corpo, porque eu vou estar ali constantemente sob estresse e vai, inclusive, eu acredito, é o que eu vejo no consultório, vai influenciar até mesmo no meu comportamento alimentar. E o Uhum. contrário também acontece. Eu não sei se você percebe isso, porque você lida mais diretamente do que eu, mas, por exemplo, no começo da pandemia, eu até estava ouvindo um colega psicólogo falando sobre isso, a percepção dele dentro do consultório. Que no começo da pandemia, as pessoas começaram, era como se tivesse meio aquele pensamento de férias, né? Estou dentro de casa, tá numa pandemia, mas estava todo mundo ainda se situando. Então, começou-se inclusive a ter-se uma alimentação como alimentação de férias. Sanduíche, muito açúcar, né? E hoje as pessoas estão, a gente já se situou aí dentro desse contexto, pelo menos espera-se, né? Que alguns já tenham se situado, mas ele falando como ele viu a questão dos pacientes dele, como pacientes que já estavam em tratamento para, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, fobias, até mesmo depressão, como esses pacientes pioraram e como surgiram, como vieram outras pessoas, outros pacientes. Eu tive essa experiência de simplesmente lotar, não ter horário para atender com pessoas que tiveram quadros de ansiedade desencadeados, de depressão. Claro, tudo por causa de um contexto, mas eu brinco que eu sou muito criteriosa, então, assim, eu sempre pesquiso ali tudo que está acontecendo. E uma das perguntas que eu sempre faço é como é que está a sua alimentação? E eu vi isso, e o ouvi falando também da experiência dele. As pessoas começaram a comer muito açúcar, muita farinha branca, por causa desse movimento, de estar em casa, não ter o que fazer, aí fica mais ansioso, come essas coisas que aliviam um pouco a ansiedade. E o que acontece? Nós sabemos que, por exemplo, o açúcar, a farinha branca, que é um carboidrato que vai ser transformado em açúcar, não é mesmo? No nosso organismo, elas trazem uma alteração no lobo pré-frontal. Lobo pré-frontal, gente, é a parte aqui assim, da frente, tá? Do nosso cérebro. E é uma parte responsável por planejamento de ações e pelo controle dos impulsos. Olha só. Então, o açúcar,
em excesso, tá? Que foi colocado, e eu estou colocando em excesso, esse excesso de açúcar, esse excesso de carboidrato que vira açúcar, ele vai trazer uma influência no funcionamento dessa área do cérebro. Consequentemente, a pessoa ela acaba tendo, por causa dessa disfuncionalidade, comportamentos mais impulsivos, uma dificuldade maior de controle desses impulsos e uma dificuldade maior de planejamento. Então, daí nós vemos essa crescente em sintomas que são sintomas de ansiedade, de fobias e por aí vai. E aí o que, de repente, não necessariamente, desculpa, nem seja um critério para nós usarmos como diagnóstico para um transtorno de ansiedade. É uma alimentação que está incorreta, que está desencadeando sintomas e que pode sim vir a se transformar num adoecimento, num transtorno de ansiedade, algo assim, mas que está sofrendo ali a consequência de uma alimentação inadequada. Exatamente. Como é que você que está especificamente lidando aí com a questão dos transtornos alimentares, você tem visto isso? Sim, Você na concorda com verdade, essa sim. fala do colega? O que que acontece? A questão do açúcar, da farinha branca são os famosos biscoitinho, bolo, carboidrato, né? Sim, Aquela coisa. Isso traz uma sensação de bem-estar muito momentânea, né? Traz uma sensação de prazer. Só que, Sara, existe uma influência cultural, influência da mídia muito grande e de forma distorcida, quando a gente vê assim, açúcar vicia igual cocaína, né? Porque, na verdade, o açúcar em si, a substância em si, ela não vicia. O que vicia é a sensação de prazer que ela traz para a pessoa, exato, né? Então, ótimo. assim, tanto o carboidrato, a farinha branca, como o açúcar comum, são substâncias que ativam essa parte do nosso cérebro, que faz a gente ter uma sensação de prazer rapidamente, e a pessoa se torna refém daquilo, né? É um pico alto, né, e rápido de glicose, dá aquele bem-estar, mas também acaba muito rápido, né? Acaba muito rápido. E quando acaba muito rápido, assim como qualquer tipo de estimulante, o sistema tende a retardar. Como assim, Ju? Por exemplo, se a pessoa toma diurético, eu vou tomar diurético, chá diurético todo dia para estimular eu fazer mais xixi, porque eu tenho muita retenção de líquido, ajuda a emagrecer. Eu vou tomar um comprimidinho para dormir, porque isso vai me ajudar e vai fazer com que eu tenha um sono com maior qualidade. Ok. Eu vou tomar um laxante, porque eu comi muito. Então, eu vou usar um laxante que é para dar aquela limpada no meu intestino. E a pessoa vai ficando dependente de estimulantes. Eu citei vários aqui. Na falta desses estimulantes, poucas pessoas sabem. O negócio tende a piorar muito mais do que antes da pessoa usar. Retarda o sistema, né? Isso já foi comprovado cientificamente. Então, assim, quando eu falo, quando a pessoa entende, eu estava falando da influência de informações, cultural, que é de passado de forma distorcida, por quê? Porque quando a gente fala assim, vicia igual cocaína, qual que é a mensagem que o cérebro da pessoa recebe? Eu sou viciada em açúcar. Quando ela recebe essa mensagem, ela está fortalecendo uma crença irracional que ela já criou. Aí ela se vê como dependente química, igual dependente química do açúcar, que é uma Uhum. química, né? E aí o que que acontece? Ela se vendo como uma dependente do açúcar, ou do sanduíche, ou da batata frita, ou do refrigerante, ela vai se impossibilitar, ela vai se limitar a ter possíveis mudanças. Ela vai se limitar a estar sempre naquele caminho errado ali, porque ela já se rotulou, ela já Uhum. se colocou o rótulo, né? E aí a gente começa a entender que quando a pessoa descobre que não é a substância em si que vicia,
né? É apenas a sensação de bem-estar, ela está dependente daquela sensação de prazer rápido ali que acontece quando a substância ativa o sistema nervoso central, que é a mesma região do dependente químico, de recompensa, né? E aí ela começa a descobrir que ela não é viciada no açúcar. A pessoa, quando descobre isso, eu ouço demais. Nossa, é libertador, Juliana. Eu descobri que eu não sou mais dependente do doce. Eu achava que eu era chocólatra. Quantas e quantas pessoas falam, né? Eu sou chocólatra. A pessoa não é chocólatra, né? Aquilo lá, ela que criou isso de tanto ouvir que o chocolate vicia, que o doce vicia. Não é a substância que vicia. E aí a gente começa, a partir desse momento, a entender o quê? Não, já que eu descobri que não é a substância em si que vicia, que é a sensação de prazer, eu posso tentar buscar sensação de prazer e bem-estar em outras atividades que não estejam associadas à comida, né? Aí daqui a pouco, com treino, porque isso leva treino, viu, gente? É um processo de mudança. Eu criei um rótulo, é né? Que é fácil um tirar. passo de cada vez. É um passo de cada vez. Aí eu falo até muito assim, mesmo que seja um engatinhar de bebê, mas pelo menos a pessoa está avançando, ela não está estagnada ali dentro da caixinha, né? Porque, pelo amor de Deus, gente, pessoas não foram feitas para receber rótulo. Não se rotule, porque quando você se rotula, você se limita. Você se limita a possíveis mudanças, tá? Uau, Então, estão escutando aí, né, gente? Não, fala isso aí de novo. Acho que a gente precisa ouvir de novo. não se limitem, não se rotulem, porque quando vocês se rotulam, vocês se limitam a possíveis mudanças. Vocês colocam um paredão na frente de vocês, impossibilitando qualquer chance de um dia vocês serem pessoas com um padrão de pensamento e comportamento diferente. Vocês não nasceram para ser âncoras, tá, gente? Muita gente fala assim, ah, mas eu vou morrer assim, porque minha família é toda assim. As Além Gabrielas da dela se vida, né? rotular, hã? Nasci assim, você sempre. As Gabrielas da vida, nasci assim, você é assim, vou morrer assim, tá ok. Não tem como. E, exatamente. É E a a âncora gente, que afunda e fica lá. exatamente. E assim, isso é muito fantástico, sabe, Sara? Quando eu esclareço isso para as pessoas que chegam a mim, e a pessoa descobre que ela não é viciada naquele alimento, né? Que é só uma associação que ela fez, porque isso virou ditado popular, né? E é pouco divulgado. Eu quase não vejo muitos profissionais falando disso, sabe, Sara? E aí a gente começa a perceber que a pessoa se sente até mais leve, fala assim, nossa, então eu vou procurar tentar pelo menos fazer outra coisa. O que é que poderia fazer? A psicologia traz uma listinha de atividades de distração. Tem gente que olha aquilo na primeira vez e fala assim, nossa, Ju, pode dar certo, porque eu me sinto tão bem quando eu cuido de mim, quando eu hidrato o meu cabelo, quando eu organizo a minha casa, quando eu deixo tudo cheirosinho no meu quarto, quando eu arrumo o armário, que fazia tempo que eu estava adiando para arrumar, estava aquela bagunça, eu vou lá e arrumo. Aquilo me dá uma sensação de bem-estar tão grande. Quando eu estou passeando ou brincando com o meu bichinho de estimação, também me faz muito bem. Ela começa a se conectar. Tipo assim, coisas que ela já sabia que fazia bem, ela só não sabia que podia substituir a comida pela fome ali emocional no momento. E aí a psicologia traz essa listinha de atividades de distração para a pessoa ir testando. Fala assim, vai testando, vai colocando em prática essas atividades para você ir se testando e percebendo o que te dá prazer, que você poderia modificar, que você poderia fazer essa mudança. Ao invés de recorrer ao alimento inadequado para aquele momento, você tentar fazer alguma atividade que você vai ativar também essa sensação de prazer, que você vai ativar a liberação de neurotransmissores que vão te trazer sensação de bem-estar, de prazer, e que não seja associado sempre à comida, né? Então, isso é possível, gente. Tanto é possível que eu trabalho com isso há 15 anos e dá certo com os pacientes que eu atendo, né? Então, assim, é tudo questão de condicionamento. Condicionamento é a gente treinar
para que aquele resultado aconteça, né? Em prol de um resultado que a gente deseja. A gente pode se condicionar. Só que muitas pessoas, nesse processo de adotar estilo de vida saudável, de emagrecimento, elas carregam outra crença distorcida, Sara. Elas geralmente carregam aquele pensamento de que elas não são capazes, sabe? Que a comida que controla elas mesmas. Eu iria até te Elas perguntar, de fazer esse comentário como também uma pergunta, né? Aquela sensação de culpa, né? E quando a gente vai tirando essas crenças, essa sensação de culpa, ela vai saindo e facilitando, né? O processo. Exatamente. E aí as pessoas vão se conectando com todo esse material da psicologia voltada para o emagrecimento, para estilo de vida saudável, e elas vão conseguindo aos poucos, porque é de forma gradativa, é um processo, modificar a forma delas pensarem, modificar aquele padrão de pensamento, né? E aquela raiz que eu falei lá no início da live, aquela raiz bem larga, bem comprida, daquela árvore bem velha, bem antiga, que seria os nossos pensamentos que já estão bem enraizados, né? As nossas famosas crenças, vão sendo desconstruídos, né? E a gente começa a ter um novo olhar para o nosso processo de emagrecimento, para o nosso processo de se adotar um estilo de vida mais saudável. E é muito gratificante, é muito maravilhoso quando a pessoa consegue perceber uma luz no fim do túnel, porque antes ela estava dentro da caixa, ela já tinha se rotulado. E aí, quando ela tira a caixa, ela já vê a luz do sol, né? Vamos dizer assim. E Uhum. aí, isso já deixa ela mais feliz, ela começa a perceber que existe esperança, que ela pode sim mudar. Nossa, é maravilhoso esse processo. É muito maravilhoso. Uau! Uau! Que aula, né, gente? Que aula! E deixa eu te perguntar, no caso de uma, como eu disse, no caso de uma pessoa que já está, né, em um processo de adoecimento, claro que eu sei que você não é uma nutricionista, mas também pergunto, baseada na sua experiência, uma pessoa que está com depressão, com ansiedade, vamos trazer aqui pro meu lado aqui, né, no sentido daquilo que eu trabalho. É, nós, você trouxe aqui um esclarecimento muito grande em relação a essa questão da crença de que o açúcar ou a alimentação, uma alimentação que é dita, né, como não saudável, ela é viciante. Ok, mas em relação a essa questão que muitos dizem aí pela internet afora, de que são alimentos que são inflamatórios e vão causando, né? Fala-se muito aí sobre a relação do intestino com o cérebro e com o surgimento, principalmente de quadros depressivos. O que é que você tem a falar a respeito disso? E aí, da minha parte, fica como sendo a última pergunta aqui, só para a gente Aí, entender. Eu quero aproveitar tudo que nós pudermos claro. de você. Eu penso assim, como eu trabalho com nicho de estilo de vida saudável, o que que eu oriento as pessoas? Eu oriento as pessoas a fazer melhores escolhas possíveis na maior parte do tempo, né? Uhum. Porque quando a pessoa, eu tenho aniversário final de semana, inclusive todos os meus seguidores sabem que eu adoro tomar cerveja final de semana, que eu sempre falo isso. Então, e é uma coisa que faz mal, né? É álcool, é um produto industrializado, engorda, mas é a minha exceção. É os meus 10% do final de Aham. semana, Aham. né? Durante a semana, eu tenho um estilo de vida que eu considero muito saudável. E aí, o que que eu falo, considerando o estilo de vida saudável, Sara? Aquilo que você faz na maior parte do tempo é o que vai definir se você vai ser uma pessoa saudável ou não, né? Então, assim, de cara, industrializados, embutidos, alimentos tóxicos, né? Que tem muito condimento, muita química, muito conservante. Tudo isso, se a pessoa puder evitar ter uma alimentação mais limpa, por que não, né? Porque a gente sabe que tem alimentos que são, por exemplo, altamente cancerígenos. O açúcar é um deles, Uhum. né? Batata frita, sorvete,
sorvete normal, né? Batata frita, sorvete, É óleo de tudo cozinha, delicioso, né? Mas óleo de é gostoso. cozinha, isso já foi comprovado, Sara. O sorvete, batata frita, o óleo de cozinha, não tô falando do óleo de coco, o azeite extra virgem, não. Tô falando do óleo que eles colocam nome. Fica inventando nome. É óleo de soja, Óleo girassol, de tem uma soja, coisa canola, nova. girassol, é tudo óleo. É igual você tá ingerindo óleo que coloca no motor de máquina, entendeu? O nosso Entendi. organismo não foi feito para absorver aquilo. E o que vai acontecer com aquilo? Vai entupir as artérias, a pessoa vai ter um AVC lá na frente, entendeu? Problemas, né? Não só com obesidade, eu estou falando de colesterol, de diabetes, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está, o que a gente está escolhendo para colocar dentro do nosso corpo, porque o nosso corpo é a nossa morada. É importante quando as pessoas também trazem esse significado, para pensar nisso, sabe? Né? Por que é que eu estou colocando tanto lixo com tanta frequência para dentro do meu corpo, que é a minha morada? É aqui no meu corpo que eu moro, essa é a minha morada que Deus me deu, e por que é que eu estou me maltratando tanto? E é interessante, Sara, porque muitas pessoas vê como recompensa, como um merecimento, presente, né? Hoje eu mereço comer uma pizza, porque eu estou muito cansada. Ou hoje eu estou de TPM, eu mereço comer chocolate. Só que aquilo não é uma exceção, acaba que vai virando uma coisa com frequência. E é isso que vai adoecendo as pessoas, deixando as pessoas diabéticas, deixando as pessoas deprimidas, porque a gente já sabe que a farinha branca, o açúcar, com frequência, deprime, intensifica o quadro de depressão. Você trabalha muito com o Por nicho de serem depressão. inflamatórios, né? É o que eu falei, traz inflamação ao lobo pré-frontal. Exatamente. Então, assim, da pessoa começar a fazer esse autoquestionamento, né? Por que é que eu estou optando por esses alimentos? Né? Uma vez que eu já sei que não é o alimento em si que vicia, eu posso desvencilhar disso, me desapegar a isso, né? Não tenho que ser um produto onde eu me rotulo, né? Eu tenho que me liberar dessas crenças disfuncionais e evoluir. A gente está em constante evolução. Eu falo muito isso, Sara. Nós, seres humanos, estamos em constante evolução. A excelência é infinita, né? Então, por mais que a pessoa tente a perfeição, ela não vai conseguir, porque a excelência é infinita. E todos nós vamos morrer sem estarmos perfeitos. Não existe ninguém perfeito. Mas é importante que, em contrapartida, a gente tenha em mente estarmos sempre melhores que ontem. De hoje eu parar e pensar, nossa, ontem era uma pessoa mais rancorosa. Ontem que eu falo no passado. No passado eu fui obesa, no passado eu fui complexada, no passado eu chorava fácil, no passado eu tinha depressão. Agora eu me sinto uma pessoa liberta disso. Eu me sinto uma pessoa mais feliz, me aceito mais, me amo mais. Eu me sinto uma pessoa que eu me relaciono melhor com as outras pessoas. Me sinto uma pessoa mais comprometida com o meu processo, uma pessoa mais responsável pelas minhas coisas. Então, assim, a pessoa vai evoluindo, né? Mas já viu tanta gente que não evolui? Por quê? Porque elas têm aquela crença limitante de que elas nasceram daquele jeito, então elas vão morrer daquele jeito mesmo. E isso as impede de ter um novo horizonte, sabe? De ter uma luz ali no fim do túnel para falar assim, nossa, eu posso me tornar um ser humano diferente. Eu posso me tornar um ser humano melhor, né? O que eu posso fazer a partir de agora para eu ser uma pessoa melhor amanhã? Mas a pessoa que tem a crença enraizada de que ela nasceu assim, vai morrer assim, pouco provavelmente você vai encontrar a pessoa depois de 10 anos, ela vai estar com as mesmas falas, ela vai estar com o mesmo tipo de comportamento, ela vai estar com as mesmas emoções, se queixando das mesmas coisas, né? Porque se queixar, a gente se queixa todo dia, mas a pessoa que está Mas evoluindo queixa, pelo menos. vai colocar outros tipos de problema na vida Pelo dela, entendeu? menos, gente, pelo amor de Deus, pelo menos vamos arrumar outros problemas.
Porque tem gente que vive problemas, né? Não estou aqui banalizando, tá? Que o pessoal que já é acostumado comigo, eu falo muito brincando, mas não estou banalizando. Eu sei que nós temos dores. Você já encontrou alguém assim? Agora, viver a mesma dor o resto da vida, aí não. Né? Nós não somos, Tem nós pessoas que você estamos. fica sem ver elas ó, há um tempão. Aí, de repente, você encontra com a pessoa tá falando a mesma coisa. É como se você não tivesse ficado 10 anos sem ver a pessoa, né? Então, geralmente, são pessoas que ficam ali, ó, elas não têm esse processo evolutivo, mas porque elas se limitam, elas se Porque escolheram ancoram. ser âncora, né? Essa Exatamente. metáfora para mim é excelente, porque escolheram ser âncora. Porque tudo é Exato. escolha. Eu falo isso sempre. Nós temos a vida que nós escolhemos e merecemos, e tá tudo bem. Então, né? Uhum. Nós somos resultado das nossas escolhas, das nossas decisões. Isso, Decidiu ser âncora, exatamente. vai viver âncora, não vai mudar nunca. Aham, exatamente, Sara. E eu te Sara, cortei, para já você falei da sua aí, fala, me perdoa. não, eu tinha concluído. Eu estou aqui observando, porque deu o horário de 1 hora. Será Nós que já vamos encerrar. tá jóia? Mas você quer deixar um tempinho? O pessoal às vezes quer fazer alguma pergunta? Se vocês quiserem, pessoal, vamos. Quem quiser fazer perguntas, é, fiquem à vontade, podem. Muito bom esses esclarecimentos, eu vou falando e lendo ao mesmo tempo. Podem fazer perguntas para a Ju, aproveitem, é uma profissional extremamente gabaritada que está aqui para auxiliar você hoje em relação às suas dúvidas com. E também, se você quiser deixar meu Instagram, Sara, e eles quiserem me chamar por Fala direct, aí, Ju, inclusive sobre o seu projeto. é, o, o meu Instagram é o Ju Meneghello, tá? Fala como é que escreve. Deixa eu ver. Depois eu vou. A gente aqui faz pose para print, viu, Ju, no final. Mas explica como é que escreve Meneghello. Esse nome é chique Eu vou demais. publicar ali, ó. Escrever. Publiquei. Meneghello. Ju Meneghello. Ah, aqui, já escreveu. Pronto. Escreveu para Escrevi. você, gente. É, Ju Meneghello. Aí vocês podem me chamar por direct, tá? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, eu vou estar super à disposição para esclarecer, tá bom? E o meu programa, que é um curso de 10 dias, já estou aí no 14º Ju Mindset Fit, tá? Encerrando esse ano, muito agradecida, porque foi realmente muito produtivo esse meu programa, onde eu trabalho com o público feminino voltado para a criação de uma mente magra e saudável. Então, vale muito a pena, viu, meninas? Vocês que estão aqui, que quiserem participar, já estão mais que convidadas para participar desse meu programa. O próximo vai ser, se Deus quiser, na primeira quinzena de janeiro, eu estarei realizando o 15ª edição, Ju Mindset Fit, 15ª edição. Ótimo. Muita gente assiste depois a live, Ju. E aqui, para quem está assistindo agora depois, tá, gente? Eles colocam as perguntas. Pode colocar as suas perguntas que eu vou fazer como eu fiz com a Dalília. As perguntas que foram feitas, eu escrevi lá, encaminhar para Dalília e coloquei o arroba dela para que ela pudesse dar as respostas. Eu vou fazer da mesma forma. Cada comentário, cada pergunta que for feita posteriormente, eu vou colocar lá o seu arroba para que você veja e você possa responder o pessoal. Ótimo, perfeito, perfeito. E agora, ó, aqui a gente tem, como eu disse, já vamos caminhar para o final. Quero te agradecer muito, muito, Obrigada muito por você, Sara, esclarecedor foi da ótimo. aula. Isso aqui não é live, isso é aula, gente. Isso é aula, tá? Então, só posso dizer, de fato, muito obrigada e que a gente possa ter mais oportunidades como essa. E a gente tem aqui pose para print, já estão pedindo aqui, ó, eles gostam de printar para depois repostar. Então faz uma pose aí para print, Ju. Dá um sorriso. X, pronto. Tiramos a nossa pose para print. Um beijo grande para vocês. Novamente,
Obrigada, Eliane. Gente, obrigada a vocês, viu? Obrigada, Sara. Obrigada a todos vocês que participaram da live. Espero que vocês tenham gostado e podem Muito, contar comigo, viu, pessoal? Eu estou à disposição para ajudar vocês no que for preciso, tá? E foi bom muito. saber, Sara, o seu nicho também, porque quando chega pessoas que recorrem a mim, né, com essa demanda de depressão, transtorno de personalidade, eu vou estar encaminhando para você também, tá? Perfeito. Parceria já formada aqui, gente. Tá vendo? Em plena live. É Mas é bom, isso é aí. bom. Ju, beijo, pessoal. Beijo. Beijo, Fique com Deus. pessoal. Boa Fiquem noite, com Deus. bom Obrigada por restante de tudo. semana. E até a próxima. Tchau. Tchau, Até, Ju. tchau. Beijo. Com Deus.